Fala galera, o Rossi pega a pênalti, o Flamengo vence o Vitória no Barradão. Foi um jogo complicado. O primeiro tempo o Vitória teve mais a posse de bola, pressionando o Flamengo, mas a melhor chance do Flamengo foi de um chute de fora da área do Pulgar para fazer 1 a 0 para o Flamengo. Depois o Vitória começou a pressionar bem o Flamengo no ataque, sem deixar o Flamengo respirar, sem sair para o ataque. Mas a defesa do Flamengo se saiu bem. E no final do primeiro tempo, depois do lançamento do Léo Ortiz, o Cebolinha fez 2 a 0 para o Flamengo e o Flamengo soube sofrer no primeiro tempo e foi fatal. Já no segundo tempo, apesar do Flamengo ter começado tocando a bola com mais posse de bola, a zaga do Flamengo está dando muitos espaços para os lançamentos. Depois de um lançamento para o Renato Kaiser, ele fintou a zaga do Flamengo e tocou, a bola sobrou para o Mateuzinho fazer 2 a 1 para o Vitória. O Vitória começou a pressionar, o Flamengo continuou dando os espaços, mesmo com a bola no ataque. Depois de uma jogada parecida, lançamento para o Kaiser, que deu um toque para o atacante do Vitória, que foi derrubado pelo Alexandre. Depois da batida do Kaiser, o Rossi fez uma bela defesa para o Flamengo para segurar esse resultado. E o jogo acabou assim, 2 a 1 para o Flamengo, e teve a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Bora pro vídeo. Nesse jogo, o Felipe Luiz teve 4 desfalques. Luiz Araújo, que já está voltando a treinar, mas ficou fora. Depois, o Jorginho continua lesionado. E outro que teve contusão foi Varela. E por último, o Saul, que está se recuperando de cirurgia. Vai demorar mais um pouco para voltar. E o Felipe Luiz botou o que tinha de melhor nessa escalação do Flamengo. Uma novidade foi o Lucas Paquetá aberto na direita. Ele botou meio de campo com Everton Araújo, Pulgar, Paquetá aberto e o Arrascaeta. Eu achei que a melhor função mesmo do Lucas Paquetá de segundo volante, mas o Felipe Luiz tentou testar essa formação. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Pulgar, Paquetá, nosso camisa 10 Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro centralizado. No primeiro tempo o jogo começou estudado, bem pegado, com muitas faltas, e o Vitória tentando ficar com a posse de bola, mas a melhor jogada foi do Flamengo, depois de jogada individual do Everton Cebolinha. Ele deu assistência para o Eric Pulgar chutar de fora da área e fazer um golaço, fazendo 1 a 0 para o Flamengo. Depois desse gol, o Flamengo começou a ser pressionado pelo Vitória. O Vitória não está dando muito espaço para o Flamengo, deixando o Flamengo respirar. Pressionou bastante. A defesa do Flamengo conseguiu se safar bem no primeiro tempo, um elogio pela essa zaga do Flamengo, que jogou bem no primeiro tempo, sofreu bastante, mas conseguiu segurar bem. Mas realmente foi um meio tempo que o Vitória mostrou que está muito melhor fisicamente que o Flamengo. E essa foi a tônica do jogo. E depois, na última jogada do primeiro tempo, depois do lançamento do Léo Ortiz, achou o Cebolinha sozinho na área. Ele driblou o zagueiro e chutou no cantinho para fazer 2 a 0 para o Flamengo. Então, nesse primeiro tempo, o Flamengo soube sofrer e foi letal nos ataques, com 2 chutes no alvo e 2 gols. No segundo tempo, o Flamengo mudou a postura, conseguiu ficar com mais posse de bola, mas tem acontecido nos últimos jogos do Flamengo, quando o Flamengo tem mais posse de bola e fica mais tempo no ataque, tem tomado bola nas costas de contra-ataque, e isso favoreceu bastante o Vitória no segundo tempo. Depois do lançamento, o Rafael Kaiser saiu no próprio campo, conseguiu fintar os zagueiros do Flamengo, ninguém fez a falta, deixaram o Mateuzinho livre. Depois ele deu um toque pro outro jogador do Vitória, que deu um toquinho, meio que sem querer, a bola saiu limpa pro Mateuzinho chutar para fazer o primeiro gol do Vitória, fazendo 2 a 1 no placar. E o Flamengo, mesmo tentando ficar com a bola, estava dando esses espaços para o Vitória,
Depois dessa jogada teve outro lançamento por Rafael Kaiser, que botou o atacante do Vitória dentro da área bem posicionado. O Alexandre fez pênalti. Na cobrança, o Rafael Kaiser deu um chutaço, mais ou menos meia altura, não foi bem no canto. E o Rossi fez uma bela defesa para salvar esse jogo do Flamengo, salvar a vitória do Flamengo. Depois das substituições, entrou Carrascal, Plata e Bruno Henrique, e também Samuel Lino. O Flamengo teve mais desafogo para o ataque, e o jogo ficou um pouco melhor para o Flamengo, porque o Vitória está tentando sair desesperadamente. O Flamengo teve alguns contra-ataques, mas não conseguiu aproveitar. Teve alguns contra-ataques com o Bruno Henrique, mas o Flamengo tentou segurar o jogo no final. O Vitória já estava meio cansado, fez substituições, não teve muitas pernas para conseguir empatar o jogo, mudar o jogo, e acabou que o Flamengo saiu com essa vitória importantíssima, vencendo o jogo por 2-1. Com essa vitória, o Flamengo chega a 4 pontos no Campeonato Brasileiro, e foi o primeiro jogo da rodada, então saberemos mais resultados nos próximos dias, na quarta e na quinta. Agora o próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo no Campeonato Carioca, pelas quartas de final. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like maneiro. Lembrando que sempre, todas as terças e quintas de manhã, temos live. Também tem o programa Meia Linha Rubro-Negra toda segunda às 19 horas. Então fica ligado aí nas novidades do canal, assista às lives. Grande abraço.